O tema hoje que nós vamos tratar é o letramento e os níveis de letramento. O analfabetismo funcional se caracteriza por ler sem pensar. Agora, isso é o analfabetismo funcional falado aqui em grosso modo. E o ler pensando, e o ler com pensamento, o ler com inteligência, por sua vez, se chama letramento. Alguém pode ser alfabetizado. Alfabetizar é dominar a técnica material de transferir grafema em fonema, fonema em grafema. Isso é alfabetização, domina o alfabeto. Isso é muito pouco recurso intelectual que se exige. É apenas, como eu mencionei, uma memória operacional, saber transformar som em grafema e grafema em som. Tá? Exige muito pouco pensamento, gente. Muito pouco pensamento. Memória operacional meramente. Tá? Agora, fazer esta operação de leitura com entendimento do significado constante no texto, perceber coisas da realidade com captura efetiva do sentido, ou seja, ingressar no domínio semântico, se chama letramento. Então, o analfabeto funcional é um alfabetizado iletrado. Mas existe a possibilidade de termos os letrados analfabetos. Eu vira e mexe, eu invoco o Guimarães Rosa por causa disso. Porque ele fez questão de estar num domínio em que os letrados eram analfabetos, mas eram inteligentes. Então, quando você fala em analfabetismo funcional, você está falando em burrice, gente. E quando nós estamos falando em letramento, nós estamos falando em níveis de inteligência. Não existe assim analfabeto funcional e letrado. O letrado tem níveis, há níveis de letramento. E existem muitas formas de representar esses níveis, de critérios de exposição. Tá? Nós vamos ver várias propostas de categorização dos níveis de letramento. Hoje eu vou trazer uma que é muito ampla, tá? É muito ampla mesmo, mas ela é muito forte, tá? E que divide os níveis de letramento em 4. Tá? E os 2 primeiros são níveis de letramento muito débeis, de tal forma que quem está nos 2 primeiros níveis de que eu vou falar é considerado analfabeto funcional. Mesmo que seja alfabetizado, tá? É iletrado. Já o nível 3 já é considerado um letrado, tá? Ainda que não no sentido pleno, e o nível último, sobre o que eu vou falar agora. Tá? E, enfim, o que é o primeiro nível? Às vezes as pessoas tomam a palavra pelo lado ofensivo, pela insulto, pela injúria. Idiota. Primeiro nível do idiota. O que é idiota? Fora desse aspecto de ofensa, de ultraje, idiota vem de idios, em grego. O idios é aquele que é fechado em si. Ele não consegue, ele tem uma disposição de acuamento, de medo, que ele não consegue perceber nada além dele mesmo. Se ele está com medo, ele acha que você é um perigo. Se ele está feliz, ele acha que você é amigo dele. Porque ele não percebe, ele não tem nenhuma objetividade. Tá? Naquele caso que nós falamos ontem do chapeiro, o chapeiro que ele vai fazer o sanduíche 1000 vezes, 2000 vezes, cheeseburger. Ele faz, tem um som, ele tem uma ação, mas ele não percebe o que ele está fazendo. Ele não tem a percepção do que ele faz. Exatamente. Muito comum, gente. Esse é o idiota, fechado nele. Ele nunca pode parar. Ele está sempre buscando movimento, Ele está recebendo instrução. Ele tem um medo existencial muito grande. Tá? Então, a deficiência intelectual desse primeiro nível de analfabeto funcional, do mais baixo dos letramentos, tá? É chamado idiota, e o gargalo dele é um gargalo na percepção. Ele não percebe. Tá? É aquele cara, já viu aquele cara que tem que falar 3 vezes, você quer? Não, não quero. Não, eu não quero. Mas eu tenho que falar 4, 5 vezes para você pôr no cara alguma coisa, porque ele está fechado. Tá? Então, assim, é muito complicado esse nível. O segundo nível, tá? É o nível do imbecil. Imbecil vem da expressão latina imbaculus. Báculos quer dizer bastão. É aquele que não tinha o bastão.
Bastão quer dizer que ele não pode ficar de pé por si. Então é o cara que não consegue nunca decidir por si nada. E aí quando você fala uma coisa para ele, ele a capta, ele já percebe, ele tem a percepção. Mas ele pega tudo literalmente. De tão vazio que ele é, de tão insuficiente para ficar de pé, a única coisa dele é a literalidade. Então você manda o cara fazer uma coisa absurda, ele faz. E você reclamar dele, não, mas foi você que mandou. Porque ele é um servil. Esse cara é um servil absoluto. Quer servir. Sabe assim, mais... Então, advogado, gente, imbecil é lotado. Agora a gente erra. Posso dar uma instrução para o advogado, tá errado. Por qualquer coisa. O cara percebe que tá errado, mas ele cumpre. Por quê? Porque mandou. Porque mandou, mas estava lá, e foi o você que disse, e não sei o que, etc. Tá? E, enfim, ele também é considerado um analfabeto funcional no segundo grau de letramento. Então, é o cara que nunca percebe uma ironia. Você faz uma ironia, o cara leva a sério. Exato. Olha um exemplo de imbecilidade na advocacia. Fiz uma vez um parecer jurídico por uma empresa. Eu terminei, tinha lá uma reclamação que eu falei, a reclamação não tem razão de ser, é insubsistente, não é obrigado a atender o pedido, tal. Guarde-se esta reclamação na gaveta do esquecimento. Uma figura de linguagem. Gerente jurídico da corporação me chama para perguntar onde é a gaveta de esquecimento. Sim. Porque não consegue, ele não tem nenhuma condição de trabalhar com metáfora, eles ficam perdidões. Ele tem que receber ordem, diretiva. Ele é o funcional. Fale como que é para funcionar. Fale como que é para funcionar. Fale como que é para funcionar. Ele quer instrução. Ele não quer conhecimento. Ele não quer dado. Tá? Então, assim, isso é muito, muito sério o nível do imbecil. Esses dois são considerados analfabetos funcionais. Aí você tem o terceiro nível, que já é o nível do leitor. O cara já lê. Então é o cara que, se é chapeiro, você chega lá e fala para ele, é o seguinte, eu quero um cheeseburger, mas faz uma bola de sorvete de morango em cima, tá? Ele dá risada, porque sabe como é ironia. Ou ele se ofende. Mas ele resolve o problema ali. Ele dá uma atribuição de semântica. Ele já toma alguma decisão. Porque interpretar qualquer texto, interpretar qualquer percepto da realidade é uma decisão. Esse ele já está de pé. Ele já passou a fase de não ter bastão, então ele já decide. Então ele já faz coisas. Claro, pode decidir certo, pode decidir errado, pode ter o que for. Mas ele já tem uma postura de mediação, de deliberação de sentido. Tá? Ele já atribui alguma semântica. No nível 3, então você não fala que ele é analfabeto funcional mais. Ele já ultrapassou essa barreira dentro desse critério. Mas ele é limitado, porque é o cara que resolve as coisas ali na hora e não carrega a experiência. Você conhece aqueles caras que trabalham razoavelmente bem. Trabalham razoavelmente bem com as suas coisas, entendeu? Mas você tira o cara do domínio dele, pergunta o que você fez ontem, ele não sabe. Pessoas que trabalham 5, 6, 7 anos num X lugar, numa X coisa. Mas quando ele sai dali, até resolvia mais ou menos as coisas ali. Mas quando ele sai dali, ele nem sabe o que ele fazia lá. Porque é uma possibilidade que o cara tem de mais ou menos mediar as coisas e não assimilar. Eles não assimilam. O último nível, que é o nível do proficiente, é o nível em que o cara percebe, compreende a literalidade, mas compreende, dá uma atribuição semântica, decide um sentido e assimila a informação. Ele assimila. Então é o caso do chapeiro, que ele vai assimilar que existem pessoas irônicas, existem pessoas estúpidas, a partir da experiência das decisões que ele vai tendo. Ele passa a assimilar, de maneira que ele vai portar aquilo consigo para qualquer domínio que ele foi. Se um dia o cara deixou de trabalhar como um chapeiro e foi trabalhar com outra coisa em outro lugar, ele pode sintetizar experiências. Por quê? Porque ele entendeu e deu um mínimo de abstração daquilo. Ele não está lembrando só a questão fática, pontual. Ele já generalizou um pouco. Tem gente que faz assim, tem gente que faz assado. Tem gente que... Não é que ele só lembra desse ou daquele cliente. Ele já generalizou, ou seja, ele ingressa num cenário de colocar uma vivência que ele assimila e abstrai. E aí esse cara pode crescer.
Esse cara que é o proficiente é o cara que vai ter a progressão da inteligência. Onde quer que ele vá, tá? Ele porta, é dele aquilo. E uma vez assimilado propriamente, a própria expansão de consciência e intelectual dele é natural. Vai ter um processo natural de expansão. Tá? Então, assim, esse cara é o proficiente, como está dizendo. Então, ele propriamente é inteligente. Ele propriamente tem discernimento elevado e vai crescer. Abaixo disso, os dois primeiros níveis não crescem de nenhum. São defensivos totais. O outro está no lusco-fusco ali, o nível 3. O outro vai crescer, gente. Ao seu modo, ele vai achar seu caminho e vai tocar a vida. Então, meus caros, muito obrigado.